Olá pessoal, estamos de volta aqui no podcast da FAEX Energy e agora com um convidado muito especial que é o senhor Anélio Tomazoni. Seja muito bem-vindo, senhor Anélio, que aqui a gente estava conversando até, temos um grau de parentesco, né? Olha que legal. Boa tarde a todos. Esse mundo, como falamos sempre, é pequeno. A gente vem aqui e encontra alguém que é parente. Fico agradecido pelo convite, por estar aqui nesta tarde, nesse evento, participando. E estamos aí sempre à disposição para o que for possível fazer em prol do biogás, como sempre a gente faz. O seu Anélio, gente, ele é um pioneiro quando a gente fala de biogás aqui em Santa Catarina. Ele é eu diria que a propriedade dele é quase que um laboratório, né, seu Anélio? Porque a gente tem lá um sistema de produção de biogás muito legal, com muita tecnologia empregada, com vários testes que foram feitos. Eu queria que o senhor contasse, começando a falar um pouquinho sobre isso. Como que foi esse processo de ser pioneiro, de ter essa coragem de dizer, não, eu vou implantar aqui na minha propriedade esse sistema de biogás? Olha, isso é um desafio de inconformidade. Eu estava produzindo biogás e eu olhava todo dia e à noite, que é legal ver o biogás queimando no flare, todo aquele calor, aquela fonte de energia, fonte de calor. E aí eu pensava, se eu juntar tudo isso, unir todo esse calor, todo esse potencial de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, eu conseguiria transformar isso em muito dinheiro. E aí, ainda era 2004, nós éramos nós éramos em 6 pessoas que iniciamos no Brasil produzindo energia, a biogás. Hoje somos em 850. Então teve uma evolução muito boa, está crescendo muito agora. Então eu vi aquilo e eu ficava inconformado de ver tanto dinheiro se perdendo. Por que não pôr um carro rodar com esse combustível, um caminhão? Por que não pôr um motor a trabalhar para gerar energia? E aí, acompanhando o biogás como um todo, né? Começou tudo com a Itaipu Binacional, com aquele projeto que eles desenvolveram no Paraná, São Miguel do Iguaçu. E eu estive lá visitando e voltei para casa e vi que era possível. Lá era uma propriedade pequena, muito pequena, mas era um projeto de laboratório, vamos dizer assim, era um projeto pequeno. E eu vi que era possível e eu com certeza já tinha mais animais e eu tinha mais matéria-prima para o biogás, que são os dejetos de suíno, e eu via que tinha potencial de conseguir, de alguma forma, implantar o projeto e tornar ele viável. Então a ideia surgiu disso. Olha só, a visão, né, desse homem, quando ele olhou para essa energia sendo desperdiçada, porque, para quem não sabe, antes, né, era muito comum isso, em vez de você despejar o gás metano na atmosfera, você queimava e assim você emitia o gás carbônico. Então era só uma simples troca ali de um gás que sim, é muito mais prejudicial, mas uma energia desperdiçada, né, seu Anélio? Então, a partir disso, o senhor fez o quê? Foi atrás da tecnologia, implementou, testou, viu coisas que não deram certo, viu os problemas acontecendo. Como é que foi esse processo? Bom, o primeiro trabalho desenvolvendo o biogás que a gente tinha lá foi fazer secagem de grãos com o secador de milho que a gente tinha na granja. A gente utilizava, ao invés de utilizar lenha, utilizava o gás
e as fornalhas a gente conseguia chegar a uma temperatura de 300 graus, que é o que a gente precisa, para fazer a secagem do milho. O milho a gente secava com mais qualidade, porque tinha uma uniformidade do calor. É um processo mais eficiente, melhor e mais barato do que a lenha, como é o tradicional, porque você não tem pontos de temperatura mais alta e temperatura mais baixa. Você tem um ponto de equilíbrio, porque o gás ele é estável, você consegue ter uma regulagem que ele mantém sempre a mesma fonte de calor. Bom, aí esse foi um projeto que trabalhamos durante uns 6 ou 7 anos. Depois iniciamos um projeto onde compramos motores usados a gasolina, de Opala e de caminhões a gasolina, e nós lá na propriedade transformamos eles em biogás. E aí utilizávamos isso para fazer a fertirrigação, porque nós temos 250 mil litros dias de dejeto e ele é todo destinado para a lavoura, e ao invés de utilizar motor estacionário na época ou motor elétrico, que tem um consumo de energia, nós passamos a utilizar o biogás. E isso a gente conseguiu reduzir em 90% o nosso custo. A parte inesperada, entre aspas, porque a gente sabia já que o biogás tinha e tem o ácido sulfídrico dentro, e ele é altamente corrosivo para os motores, e os motores não eram preparados para isso. E na época não tinha filtros para que a gente conseguisse tirar o H2S. Era como ele saía do biodigestor, ele ia para o motor, ele ia para a queima. Então, esses motores não duravam muito tempo, eles chegavam no máximo a 1 ano, e depois a gente era descartado, porque ele desmanchava. E aí, em 2010, começamos a iniciar o projeto de comprar motor, comprar gerador e transformar em energia elétrica, né? Aí trabalhamos uns 2 anos e meio até conseguir a aprovação da Celesc, para conseguir homologar o sistema e colocar no sistema GD. Então nós somos pioneiros hoje no sistema GD, geração distribuída. Não somos pioneiros em geração de energia para autoconsumo, que é uma propriedade em videira, né? Mas nós somos pioneiros em GD, que foi o grande pulo do gato. Foi um plus que a gente teve, porque nós produzimos a energia dia e noite, e quando a gente não consumia, jogava na rede de energia, dentro da normativa 482 de 2012, nós poderíamos e podemos retirar os quilowatts injetados na rede, na nossa propriedade ou na nossa casa, na cidade ou em outra cidade, enfim, onde pertence à concessionária da Celesc. Aí, 2 anos e meio, isso foi um tempo muito longo, aí a gente investiu, não conseguia produzir, jogar na rede, e aí veio a hora de pagar os financiamentos e a gente não tinha dinheiro. Passamos por uma dificuldade muito grande, mas conseguimos ajustar o processo, conseguimos colocar um motor MWM, na qual funciona até hoje, conseguimos trabalhar um pouco com a parte de lavagem do gás e de limpeza do gás. Fizemos vários testes com vários filtros, e na época o primeiro a ser utilizado, utilizávamos limalha de ferro, que auxiliava um pouco, mas não era muito. O motor tinha necessidade de revisões mais periódicas, gastava mais velas, mas conseguimos mesmo assim trabalhar 22 mil horas com o mesmo motor. E foi um sucesso, e isso nos credenciou para que em 2018 colocássemos mais 3 motores, e hoje estamos trabalhando com 4 motores, e conseguimos desenvolver dentro
no nosso processo de geração de biogás, várias inovações para conseguir melhorar a produção de biogás e melhorar os biodigestores. Excelente. E como eu falei, né? Aí se confirma, vocês viram que eu falei sobre o laboratório lá do seu Anélio? É isso mesmo. E muito interessante porque acho que é dos maiores desafios do biogás, né? Que é o gás sulfídrico ali. E saber que esses motores estão funcionando, né? São motogeradores funcionando com biogás e com uma depreciação muito boa, né? Aceitável. Agora eu queria saber, seu Anélio, sobre outras inovações que vocês fizeram ali relacionados à agitação do biodigestor, ou a própria temperatura, ou o próprio nível de pressão ali. O que o senhor pode contar para a gente de inovações que vocês fizeram ali, que acabaram até desenvolvendo tecnologias eficientes ali para a produtividade, né? Nós fizemos várias tentativas, umas bem-sucedidas, umas não, mas a gente sempre foi um pouco curioso, esse pioneirismo era mais pela vontade e por acreditar que realmente dava de tirar algo mais do biogás. Então, fizemos um biodigestor que eu acredito também ser pioneiro em Santa Catarina e no Brasil, que é o primeiro biodigestor aquecido, né? Um biodigestor feito com um isopor, depois de escavado o local do biodigestor, nós colocamos uma lona fina para impermeabilizar, depois colocamos 8 centímetros de isopor, depois colocamos mais uma lona, onde vai o dejeto, e depois mais a lona de cobertura. Então isso ajudou para a gente conseguir homogeneizar a temperatura. O isopor se tornou mais térmico, porque na medida que você vai descendo no solo, depois de 3 metros, 4 metros, 5 metros de profundidade, a temperatura começa cada vez a diminuir. E no inverno nós chegamos a ter 17 graus, até 15 graus de temperatura dentro do bio. As bactérias, elas trabalham a decomposição do dejeto, da matéria física, ela começa a trabalhar e produzir biogás a partir de 19 graus. E ela praticamente paralisou com 15 graus. E a nossa produção de biogás, que no verão chegava a, digamos, 100, no inverno a gente chegou a 20, 30% disso só. Então, inverno rigoroso, nós vimos que tinha mais um problema. Produzir energia o ano todo, mas com temperatura de abaixo de 20 não se conseguia. Então veio a necessidade de começar a aquecer. Começar a aquecer o biodigestor enorme, são de 4 milhões e meio, 5 milhões, 6 milhões de litros, é um desafio, né? Você não pode aquecer muito também, não pode aquecer muito porque a bactéria morre. Então você tem que ter uma temperatura ideal, que seria de 30 a 40 graus. É uma temperatura que você pode produzir. O ideal é chegar lacradinho nos 37 graus, que é o 37 é ideal. É o ideal, que é uma dificuldade. Mas nós conseguimos comprar um trocador de calor, um sistema onde a gente aquecia a água. Essa água era aquecida e é ainda hoje aquecida pela descarga do motor, isso chama-se a cogeração, e esse calor da descarga, a gente também teve que bater a cabeça, porque no início ela esquentava demais, ela ia a 100 graus, até 120 graus, ela derretia a tubulação. As mangueiras que eram importadas na época da Itália, que é uma mangueira que tem um potencial térmico de transmitir, de passar o calor
para o biodigestor e, consequentemente, para o dejeto que está ali dentro. Então, foi um desafio isso aí. Depois encontramos a solução numa coisa muito simples, onde foi colocar um Y numa descarga do motor, onde nós fazíamos o desvio, desviávamos uma parte desse calor, porque ele era uma coisa tão simples e tão difícil de descobrir e tão fácil. E aí é empregada até hoje. A gente utiliza isso até hoje, é fácil. E aí no processo de aquecimento, aquece a água a 65 graus, ela passa dentro do biodigestor e retorna a 30 graus. Passa de novo no aquecedor, no trocador de calor, e continua esse processo 24 horas até que o motor vai funcionando. Depois disso, fizemos um outro sistema de trocador de calor também, com água também, já foi um processo um pouco mais inovado, que ficava mais fácil, onde nós não tínhamos consumo de água. Nós trabalhávamos 3, 4 meses sem a necessidade de repor a água. E esse também foi um grande progresso, porque o primeiro sistema, você tinha que ter uma caixa de água e você tinha que estar adicionando água diariamente. Então isso também era ruim, porque você gastava a água boa da natureza para aquecer um processo em cima do dejeto. Quer dizer, não era interessante. Sim. Sempre deixando claro que essa água nunca entra em contato com o dejeto, né? Porque ela não pode entrar. Sim. Aí agora, há pouco tempo, a gente teve um outro sistema, que é um sistema eficiente, onde nós pegamos o dejeto de dentro do biodigestor, levamos ele para o tocador de calor, e esse tocador de calor, ele é feito de uma forma um pouco diferente dos antigos, e ele retorna no biodigestor aquecido, onde a gente também tem o controle da temperatura, consegue aquecer e conseguimos chegar, no inverno ele fica em 33, 34 graus, no verão ele consegue chegar aos 37 graus. Isso contando que o motor sempre tem que funcionar 24 horas por dia, funcionar sem desligar. No momento que desliga o motor e você tem intervalos que você desliga para fazer manutenção, troca de óleo, troca de velas. Nesse período o motor ele para de trabalhar, para de produzir energia e ao mesmo tempo para de aquecer. Então nessa parte o sistema perde um pouco a temperatura dentro do bio, aí ele volta a trabalhar, ele volta a aquecer. Mas é um processo normal, não tem como ser diferente. Os nossos motores, nossos geradores, eles são feitos para trabalhar 24 horas por dia. O ideal é nunca desligar. O problema não é ele trabalhar, ele tem que trabalhar 24 horas. O problema sempre é religar ele, né, quando ele esfria, ligar. Por quê? Porque como ele trabalha numa temperatura alta com o biogás, ele chega a 550 até 600 graus. Nossa. Dentro do motor, na parte da turbina, na parte do escape dele, há uma dilatação muito milimétrica com o esfriamento quando você desliga e quando você liga. Então, esse calor, ele é um desafio, porque torna com que o sistema interno do motor, camisas, bronzinas, pistões, eles vão começar a encolher e alongar em função dessa mudança de temperatura. Então, todo o motor a biogás, ele é feito para nunca desligar. Mas a gente tem a necessidade, por exemplo, de cada 3 dias ver o consumo do óleo. A gente tem a cada 11 dias fazer a troca do óleo. As empresas de pesquisa estão pesquisando uma forma de fazer a troca de óleo e de você ver o nível do óleo sem precisar desligar o motor. Isso está em desenvolvimento. Eu sei que tem empresas de ponta fazendo essa pesquisa. Isso vai ser fantástico. Boa. No momento que conseguir isso, porque o ideal é o motor vai funcionar 24 horas por dia. Nossa, cenário perfeito, né? Cenário perfeito.
Muito bom! Nossa, seu Anélio, a gente podia ficar aqui conversando horas, mas já deu o nosso tempo. Te agradeço muito, aprendi muito nessa nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado você pelo convite e desejo um bom evento aí para todos e aos amigos do Biogás. Sempre que precisar da gente, nós temos um grupo de biogás no Brasil, onde que está aberto para todos participarem, para todos se inscrever, quem gosta de biogás, quem é pesquisador, quem é produtor. Eu estou nesse grupo, hein? E nós temos o amor à camisa, nós queremos ver o Brasil não chegar no nosso potencial, que são 40 mil unidades gerando biogás, mas chegar em umas 20 mil, acho que estaria bom. Nós temos uma Alemanha que tem um país que é do tamanho de 2 estados brasileiros, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nem bem isso, e tem 12.500 unidades gerando biogás. E nós, o Brasil, infelizmente, ainda temos só 850. Nunca tivemos um auxílio financeiro ou uma política de desenvolvimento da cadeia do biogás, porque nunca tivemos políticos e nunca tivemos como criar, influenciar no Congresso para que isso realmente, assim como é desenvolvido várias cadeias, como o solar, por exemplo, ainda hoje tem incentivo, tem financiamentos, o biogás agora que nós estamos entregando o nosso segundo manifesto, que entregamos há poucos dias para o governador do Paraná, o Ratinho, num evento lá em Toledo, numa propriedade onde o produtor iniciou a produção de biometano. E o Paraná foi o primeiro estado a adotar uma política onde projetos de pequeno e médio porte são subsidiados com juros zero. E acima de 5 milhões é subsidiado 5%. Nós estamos fazendo esse trabalho agora e já passamos para o governador de Santa Catarina, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, e queremos que o Sul adote o mesmo critério que o Paraná adotou. E a biogás agora num evento que a gente vai ter entre 11 e 15 de novembro em São Paulo, que é o Fórum Brasileiro de Biogás, a biogás vai entregar uma carta aberta pedindo para que o CONFAZ aprove medidas para que os estados possam financiar o biogás para que ele se desenvolva e nós possamos chegar aí a 15, 20 mil unidades. Então seria isso, obrigado mais uma vez, bom evento. Muito bom, são pessoas como o seu Anélio que lutam pela energia renovável que nós precisamos no nosso país. Pessoal, nos vemos no próximo episódio, muito obrigada pela audiência, até já.